Fala galera, estamos aqui mais uma vez, Diogo, falando do canal dos 100 Grilhões, do programa Seja Livre. E hoje a gente vai trazer um tema quente que a gente vai falar como ser livre da culpa. No último episódio, a gente fez uma abordagem sobre o princípio 4, que ele fala: abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Em Mateus 5,8 diz que felizes são os que têm o coração puro. Nesse último episódio a gente abordou com bastante detalhe, cada um desses pontos de como a gente buscar uma confissão a si mesmo, a Deus e alguém da nossa confiança. E a gente vai se aprofundar um pouquinho mais aqui para a gente entender como ser livre da culpa. E o passo 4, que ele caminha alinhado com esse princípio, ele fala para nós: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Em Lamentações 3,40, examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Então aqui está um resumo bem breve daquilo que a gente tratou no último episódio. A gente vai dar um gancho aqui para que cada um saiba como realmente ser livre da culpa. Eu vou compartilhar hoje algumas dicas de como a gente realizar um inventário, por mais que aqui eu já vou antecipar desde já. Isso não é uma atitude, não é uma iniciativa que deve se fazer sozinho, mas para que a gente entenda como é composta essa estrutura, para a gente saber onde a gente vai pisar e realmente buscar pessoas idôneas ali para poder ajudar a gente nessa caminhada. E muitas pessoas podem estar se perguntando: mas o que é um inventário moral? Como que eu faço isso? Durante o episódio de hoje vou compartilhar 5 pontos que são necessários aí para que a gente consiga realizar um inventário moral e honesto de nós mesmos. E o primeiro deles é separar um tempo. Isso é algo extremamente necessário, para que a gente tenha um cuidado com a nossa própria vida e a gente ter ali um encontro consigo mesmo para a gente poder explorar esse eu interior. E aqui eu vou citar um versículo que está em Jó 33, versículo 33, fácil de você gravar aí. Se não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu lhe ensinarei sabedoria. Muitas vezes quando a gente fala de separar um tempo, de estar a sós na presença de Deus, E esses versículos aqui, esse versículo em específico, ele fala que muitas vezes tudo que a gente precisa é se apresentar diante de Deus, a gente ficar ali em silêncio para saber o que realmente existe dentro de nós, Qual que é a nossa necessidade de transformação, para que a partir disso a gente comece a tomar algum tipo de iniciativa, para realmente ter uma vida transformada, para que algo de verdade possa ser mudado. E um segundo ponto é abrir o coração. E quando a gente fala abrir o coração, eu entendo que o nosso coração, nossa alma, fica nessa região, porque quando algo está agitado, quando a nossa vida está ali um pouco bagunçada por qualquer questão que seja, é essa área aqui que a gente sente um aperto no peito, algum sentimento de angústia, E aqui eu quero te convidar, você fazer uma pergunta para si mesmo: do que eu sinto culpa? Do que eu estou sentindo culpa? E a partir dessa pergunta a gente vai conseguir explorar um pouco mais o que significa abrir o coração. Talvez você saiba, de fato, a razão pelo qual você se sente culpado, mas de que maneira você tem lidado com essa questão? Como você tem tratado isso, Porque quando a gente tem uma culpa, por algo que a gente fez, e ainda não corrigiu, a culpa ela vai continuar nos perseguindo, vai continuar sendo um peso na nossa bagagem, um peso nas nossas costas, mas existe caminho para ser liberto dessa prisão. Em Jó, capítulo 7, versículo 11, o versículo diz o seguinte: por isso não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Eu não tenho dúvida que a descrição desse versículo diz exatamente a respeito de alguém que está cheio de culpa, Então, quando eu falei de essa região do coração está carregado, da alma, o peito é que está cheio, e de culpa, dessa opressão que vem sobre a nossa vida, aí o sentimento de amargura, ali de que tudo está dando errado talvez para o nosso lado, e muitas vezes é algo que você semeou no seu passado, ou um momento da sua vida difícil que você está vivendo, e você está fechado para si mesmo, E quando a gente fala de abrir o coração,
esse sentimento de amargura, essa opressão, essa dor no peito é algo que pode ser curado, né? E quando aqui o versículo fala, né, que estou amargurado, preciso falar, e existem algumas formas, né, de você expressar isso, né? Porque o que acontece? Você tem uma culpa, algo que está ali enjaulado, uma coisa que não foi tratada, você pode expressar de duas maneiras, né? E aqui eu vou dizer que o seu sentimento ele pode ser expressado de uma forma criativa, onde você busca ajuda, fala com alguém ali que realmente tenha condições de te ajudar, uma pessoa idônea, uma pessoa que abre a Bíblia, que conhece os valores de Deus, para que você possa realmente abrir o coração e compartilhar, e aquilo vai ter um desfecho positivo. Agora, os ressentimentos também, quando a pessoa ela vive num ciclo, né? Fez algo errado, sente culpa e vive escrava daquele sentimento, né? E é um mau sentimento que, se não for colocado para fora, vai continuar remoendo. E aí, de que maneira a pessoa expressa isso? De forma destrutiva, né? Que aí eu estou falando que a pessoa vai sentir raiva, vai viver uma vida frustrada porque nada dá certo e vive remoendo essa situação, e quem está por perto se torna também vítima, né, dessa cadeia em qual a pessoa ainda permanece. Agora, quando você busca ajuda, se de alguma forma você coloca essa amargura, esse mau sentimento na mesa, que você, enfim, trata, né, dos seus sentimentos, algo novo pode acontecer a partir dessa atitude. E a culpa em si é algo que, se a gente for avaliar, não é ruim, porque a partir do momento que a gente teve esse start, né, de que algo que fizemos está errado, isso pode ser útil para nos conduzir ao arrependimento, né? Ou seja, a partir da culpa você pode ter oportunidade de conserto. Existe um versículo que está em João 16, no versículo 8, que diz assim: João 16:8 fala o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E esse que vai vir, né? Esse que já está sobre nós, que já está disponível para mim e para você, é o Espírito Santo de Deus. Ele que vem e nos convence da culpa, né? Porque a culpa, ela tem origem no pecado. Então, quando a gente faz algo errado que desagrada a Deus, esse sentimento, né, esse alerta dentro de nós, ele vai disparar e nós devemos tomar atitude a partir disso, né? E como eu falei, né, a culpa em si não é algo que tem um fim ali mesmo, né? Mas a partir daí pode haver um caminho para a correção, para o conserto, para o arrependimento e uma vida nova transformada, né? E é possível ser livre da culpa. Quando eu falo que é possível ser livre da culpa, é porque você se desamarra, né, de um passado que te acarretava ali um grande peso, né, de um mau sentimento que na verdade ia e vinha, né, ou seja, o ressentir é algo que não foi corrigido no passado e você continua ali reciclando aquela dor, né, passando por ela diversas vezes, ao invés de realmente tomar uma atitude de confissão, de arrependimento, né, para uma vida nova, para uma transformação, a fim de ser livre, né, desses maus sentimentos. E isso sim é possível. Em Romanos 8:1 afirma o seguinte, que portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? E o título que inicia esse versículo fala da vida pelo Espírito. Então, um pouco antes, o que foi dito, né? A gente ter o convencimento ali da culpa a respeito de um pecado, vem por meio do Espírito Santo, né? E depois ele nos deixa a gente órfão, né? Ele acolhe a gente e nos faz viver através dele. E a vida pelo Espírito, né, nos conduz a uma condição realmente de liberdade, né? De não condenação. Mas essa manutenção precisa ser feita para que com as nossas próprias atitudes a gente não venha cometer os mesmos erros novamente e voltar debaixo de uma escravidão, o qual a gente foi liberto, né? Então aqui a gente está compartilhando um caminho para que a gente consiga realmente abrir o coração, construir um caminho para uma vida nova. E aí eu vou perguntar para você mais uma coisa: quais são os seus medos? O que tem te paralisado? É a culpa, o qual você ainda não se libertou? A gente está construindo um caminho para que isso possa acontecer. Em Josué 1:9, a Bíblia diz o seguinte: não foi eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então aqui a gente está construindo e trilhando um caminho, né? Que o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? Isso fica claro que
não vem de nós mesmos, né? A gente tem um start a partir de Deus mesmo, né? A fim de nos libertar de toda a culpa. E logo em seguida, né, a gente tem um caminho firme para pisar, como Romanos 8:1 ali declarou, né, que Deus ele está conosco. A palavra de Deus ela fala que realmente não há condenação, não há culpa quando estamos em Cristo Jesus. Então olha que caminho excelente, né, que a gente vai trilhando aqui para poder realmente ser livre de toda a culpa, a gente não voltar a um nível de escravidão anterior e ficar remoendo, ressentindo. Eu quero saber o que Deus tem para mim. Esse é o ponto para o qual você é levado à medida que você vai avançando, né, no processo da sua descoberta. Você teve um tempo ali em silêncio diante de Deus, resolveu abrir o seu coração, Ele está te mostrando realmente o que fazer a partir talvez de uma catástrofe, de uma situação ruim que você estava vivendo, mas te apontando para um caminho novo. Isso é possível diante de Deus. E quando eu digo que isso é possível diante de Deus, vou citar um versículo que está em Isaías 40, a partir da parte B do versículo 27, para a gente entender, né, como Deus interpreta essa situação, né, como Ele olha para nós, Ele tem cuidado com a nossa vida. Fala o seguinte: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Essa é uma pergunta. Aí segue da seguinte maneira: será que você não sabe e nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E quando a gente fala de um ponto a respeito da gente depender de Deus, né, esses versículos, né, não é um versículo de encorajamento, né, mas é da descrição de quem é Deus, de que maneira, né, Ele se apresenta diante das nossas causas. Que nós somos limitados, né? Quando a gente se sente culpado, talvez aquela situação de frustração, de fracasso, de não ter dado certo, vem e toma conta de nós. Mas quando a gente se depara diante de um Deus que de fato se importa, né? E quando a gente sabe quem Ele é, da grandeza dEle, de quão sábio, né? E de quão insondáveis são os pensamentos dEle, a gente acaba realmente se rendendo. E quando a gente se coloca numa situação de dependência, eu vou colocar novamente aqui um ponto que está num passo anterior, né? No passo 3, onde diz respeito a gente entregar a nossa vida e a nossa vontade diante de Deus. Porque com certeza, né, os versículos aqui relatam, né, que nós vamos cansar, uma hora a gente não vai aguentar, a corda vai arrebentar, mas se de forma inteligente a gente se coloca diante de Deus e apresenta a nossa vida diante dEle, se entregando para Ele, para viver a vontade dEle, pode ter certeza, né, que essa resistência diante dos dias ruins vai vir da parte dEle. Ele vai fazer com que a gente supere, né, e seja uma culpa, seja um mau sentimento, e nos guiar por um caminho de libertação, né? Essa o verdadeiro desejo do programa, do que a gente tem realizado aqui, para que cada um seja livre, né? E a gente possa, assim, se entregar diante de Deus, né? E depender integralmente dEle. Existem os últimos 2 pontos aqui que eles estão conectados, né? A gente deve analisar o nosso passado e também é um exercício prático, né? Da gente listar, né? Ou seja, né? Igual uma lista de mercado, sabe? Quando você sabe o que está faltando e você faz a listinha ali para resolver o seu problema. Então, quando você tem uma culpa, alguma situação que não foi resolvida, lista isso também, dá nome para o seu problema. Pode ser que esse seja um caminho que vai esclarecer, né, as dificuldades do seu dia a dia. Eu passei um tempo atrás, né, uma questão de família com a saúde do meu pai, e uma série de situações vieram para o meu lado assim, sem eu pedir, sem esperar. E eu realmente fiquei meio que em parafuso, né? Era tanta coisa para resolver ao mesmo tempo. E aí eu lembrei dessa prática, né? Não que eram culpas que eu tinha que lidar, mas eu fiz uma lista, né?
das atividades, das coisas ali que eram necessárias, né? E aí eu fui riscando, eliminando uma a uma, né? Aquilo me trouxe um alívio, tirou das minhas costas uma preocupação, eu fui tratando uma a uma e tirando da frente. Eu descobri muita coisa também através dessa atitude, né? De pegar e listar. Depois eu fui ver, conforme eu fui resolvendo, tinha um monte de coisa que me preocupava e eu não precisava tomar atitude nenhuma, né? Então, de repente, você está carregando uma culpa que não é sua. E quando você faz essa tarefa de parar, né? De fazer uma análise daquilo que você está vivendo, observar francamente, né? Se aquilo diz respeito a você, uma série de coisas você acaba descartando, que é culpa que os outros tentaram lançar sobre a sua vida. Mas quando você se aproxima de Deus, Ele te esclarece que aquilo não te diz respeito, né? E o pecado, eu costumo dizer que é igual senha de banco, é pessoal e intransferível. Então, assim, se seu pai pecou, se outra pessoa fez algo errado, e isso vem como uma consequência sobre sua vida, ou senão você vive arrastando isso como se fosse uma culpa, uma responsabilidade sua, existe um caminho para ser livre. Fique em silêncio diante de Deus, busca a presença dEle, saiba que diante dEle você vai encontrar coragem para poder e força, né? Você não vai se sentir cansado, você vai encontrar vigor, e é disso que a gente vem falando aqui nesse programa, a cada episódio, para que as pessoas realmente sejam libertas, né? Daquilo que um dia foi motivo de escravidão. E para finalizar aqui o episódio de hoje, eu quero deixar uma dica bem clara, né? Você pode ter ouvido o episódio até aqui, entendido, né, a respeito de todos esses passos, mas se não tiver uma atitude a respeito do que você está enfrentando, pode ter certeza que os erros jamais vão ficar para trás. Eles vão continuar se transformando em ressentimento e coisas que vão estar nas suas costas como uma bagagem pesada. Mas a partir do momento que você deseja enfrentá-los, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja você pegar uma situação que está há tantos anos, talvez sem tratamento, tirar aquela situação da gaveta, passar ali o espanador, tirar o pó e falar, não, eu listei e vou resolver essa situação. Se isso envolve alguém, né? Se foi um pecado que você cometeu e ainda não confessou diante de Deus, se resolva. Essa é a atitude que precisa ser tomada. Você se apresentar diante de Deus, tirar mesmo tudo que não há de bom, né? Da sua bagagem, algo que você já identificou e falou, não quero mais viver com esse sentimento, com essa culpa, e ser livre, né? É para isso que o Senhor te chamou. E só mais uma dica, né? Não é possível fazer isso sozinho. Então, busque alguém, né, ali que seja um parceiro de prestação de contas, né? E quando eu falo aqui, alguém qualificado, né, diante de Deus para poder estar compartilhando, né, a sua vida. Você não vai abrir as questões que você está passando para qualquer pessoa, o primeiro que está passando, vai usar a rede social, né, e falar, o que está acontecendo é isso, e achar que é ali que é o lugar adequado, né, para você estar resolvendo suas questões mais íntimas, né? Então, assim, que Deus venha providenciar, né, pessoas no seu caminho. Existem, assim, grupos de apoio espalhados em todo mundo, né, para que você tome essa iniciativa, que não se sinta sozinho, né? E antes de mais nada, né, saiba que existe um Deus que cuida de você. Então, aqui eu deixo mais essa mensagem, né, para edificar a vida de cada um que tem nos acompanhado, e desejo de todo o coração que Deus continue abençoando, tá bom? Um beijo no coração. Valeu!